Queridos, boa tarde. Quero agradecer a participação de vocês nos devocionais, que tem sido uma bênção para cada um de nós. Meu nome é Marise, sou ministra aqui na Igreja Betel, e vocês já podem começar enviando pelo chat os pedidos de oração por você, por alguém da sua família, por um amigo. Fique à vontade. E também não deixe de registrar o seu like para nós conseguirmos maior relevância no YouTube. Nós estamos também com o programa de oração, 40 dias de oração. Temos também todas as semanas uma escala de jejum que é informado a cada início da semana. E temos também a oração de 3 em 3 horas. Você está orando por você, pela sua família, pela igreja, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil e pelas nossas eleições. E é uma oportunidade muito grande. A oração, ela abre as janelas do céu e Deus está ouvindo o nosso clamor. Então fique à vontade. E todos os pedidos de oração que vocês fizerem, serão direcionados ao nosso Ministério de Intercessão, que está a postos para receber todos esses pedidos. Envie crendo que Deus agirá em favor do seu pedido de oração. Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas e tem prazer de nos abençoar. Nós vamos falar nessa tarde sobre um livro de Ruth, capítulo de 1 até o capítulo 4, alguns versículos de cada um desses capítulos. E o tema da nossa meditação nesta tarde é pequenas atitudes e grandes resultados. O livro fala que existia uma mulher chamada Noemi, que era casada com um homem chamado Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Uma situação inesperada, como muitas famílias têm passado de março até agora com a pandemia, o falecimento dos entes queridos. E a Bíblia fala que o esposo da Noemi faleceu. Tempos depois, faleceu os seus 2 filhos. E Noemi ficou uma pessoa, a Bíblia fala, que ela ficou uma mulher amargurada com essa situação, porque os seus filhos não deixaram descendentes. Então ali acabou a família de Ruth. Ela tinha 2 noras, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. As 2 não tinham filhos, então ali encerrou o núcleo familiar de Noemi. Então Noemi chegou e conversou com as suas 2 noras. Falou que ela não tinha mais filhos para casar com elas e que elas poderiam tomar a decisão de voltar para sua casa. A Bíblia relata que elas choraram muito alto, choraram mesmo ao ouvir essa sugestão, essa proposta de Noemi. Mas as 2 tomaram decisões diferentes. A órfã chorou, abraçou a sua sogra e voltou para sua casa. E a Ruth falou: não, eu não vou te deixar. 2 pessoas, 2 noras com atitudes diferentes. E nós vamos agora fazer uma reflexão no ato de generosidade da Ruth. O que é uma pessoa ser generosa? É uma pessoa ser boa, é só uma pessoa humana, uma pessoa altruísta, que ela não pensa só nela, pensa nos outros. E antes de pensar nela, ela pensa nos outros. Ela não vê dificuldades para agir, ela age com o seu coração. E isso foi a postura da Noemi, da Ruth com relação a Noemi. Então, ela falou: não, eu não vou te deixar. E olha o que ela falou assim, quando ela conversou com a sua sogra, ela falou: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Aonde morarei. E eu serei o seu povo,
e o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E neste momento nós vemos a grande atitude da Ruth, a parceria que ela fez com a sua sogra. A gente medita também que o relacionamento da Ruth com a sua sogra era um relacionamento direcionado por Deus. Certamente, o tempo que elas conviveram juntos como sogra e nora e com os filhos, ela via algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas ações que demonstravam Deus que a família do seu esposo tinha. Isso ela foi absorvendo, ela era uma moabita. E isso trouxe uma mudança no coração dela. A outra também deve ter recebido os mesmos ensinamentos, conviveu da mesma maneira, mas tomou uma atitude diferente. Então vamos ver, o generoso ele é bondoso. O generoso ele não vê dificuldades. E a palavra que mostra que é o seguinte, o generoso ele tem empatia um com o outro. Ou seja, ele sente a dor que o outro está sentindo. Ele se coloca no lugar do outro. E a Bíblia diz que Ruth sentiu a dor da sua sogra pela perda da família. Ela deve ter pensado, como que eu posso abandonar uma pessoa que é mãe do meu marido, né, que está sozinha sem ninguém? Certamente a Ruth tinha família, né? Pai, mãe, irmãos, parentes próximos, mas ela se colocou no lugar da Noemi neste momento. O segundo, nós vemos que a Ruth, ela teve um coração voluntário. Quando ela chegou e falou, olha, eu vou estar com você, ela não hesitou em continuar com a sua sogra e ela não viu as dificuldades que eles estavam vivendo no momento. A palavra de Deus diz que um parente do marido da Noemi tinha uma plantação e ela falou, então eu vou trabalhar, e olha só um detalhe importante, trabalhando, catando as sobras que caíam das cevadas. Então ela diz assim, eu vou trabalhar. E não, em momento nenhum a Bíblia diz que ela reclamou desse trabalho. Então, um coração generoso é um coração voluntário, que ele não mede as dificuldades. O foco dele não está no negativo. Ele espera e deseja um mundo melhor. Ele deseja ver as pessoas numa condição melhor. E foi isso que aconteceu com Ruth. A Ruth teve fé também. Ela falou, ela prosseguiu na caminhada. Ela não ficou pensando assim, como é que eu vou viver agora? Agora eu não tenho marido, não tenho emprego, como é que eu vou sobreviver agora? Ela aplicou a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas olha, que atitude maravilhosa da Ruth com relação à sua sogra. E ela foi trabalhar, e isso certamente tocou o coração de Deus. Que Deus vê quando nós agimos de forma generosa. E a palavra de Deus diz o seguinte aqui, ó. A atitude do generoso é vista e acompanhada por outras pessoas. No capítulo 2, versículo 11, diz Boaz era parente do Elimeleque, né? E foi o resgatador da Ruth. Quando ele viu a Ruth, procurou saber quem era ela, né? Da onde que tinha aparecido aquela pessoa na plantação dele, né? E o que ele diz aqui? Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai e sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não o conhecia. O generoso, ele não tem medo de arriscar. Todo mundo pode falar o contrário, né? Estamos vivendo um mundo de tantos medos, tantas feridas, tantas dificuldades, mas temos visto também tantos atos de generosidade que encantam o nosso coração e o coração de Deus. Pessoas que têm saído para levar alimento para os outros, pessoas que vão socorrer quando o vizinho precisa,
pessoas que são solidárias com as pessoas que estão enlutadas. É com uma palavra. E uma coisa interessante, que a pessoa generosa, ela não está ligada para agir só com relação aos bens materiais. Ah, fulano é generoso porque dá uma ajuda para o outro. Não. Numa palavra você pode demonstrar generosidade. Sua atitude pode demonstrar generosidade. A sua atenção com uma pessoa gera generosidade. Às vezes é uma palavra que você dá para a pessoa, toca o coração, antes do coração de Deus e depois do coração da pessoa. Temos visto e ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que foram socorridas no momento que precisavam e não hesitaram. As pessoas não hesitam em poder ajudar essas pessoas. Isso certamente alegra muito o coração de Deus. Deus é um grande exemplo de generosidade para conosco. Ele não pensou nele, ele pensou na humanidade. Deus deu o seu único filho Jesus para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Ele sabia que nós precisávamos disso. E Jesus também, ele abriu mão da sua glória, de tudo que ele era, do que ele tinha como filho de Deus, né? Para nos resgatar, nos salvar, perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades. Ele não abriu o papel de filho de Deus. Ele foi Deus e foi homem, mas demonstrou tudo isso em cada um de nós, nas suas atitudes. E Deus se alegra quando nós temos atitude de generosidade. O outro é que o generoso, ele não fica fixado no passado. Ah, eu não vou ajudar fulano porque eu também passei por essa dificuldade e ninguém me ajudou. Ele não tem medo. Ele pensa sempre assim, eu vou ajudar para que ele seja melhor, para que também outras pessoas saiam da situação em que estão. A Bíblia nos mostra vários outros testemunhos de generosidade, né? Temos a passagem sobre o bom samaritano, que sentiu a dor daquele que ele viu ali no caminho. Chegou, pegou a pessoa, levou a pessoa para um lugar de segurança, cuidou da pessoa. Que coisa maravilhosa é quando nós temos o coração generoso. O nosso coração se abre para o amor. O amor é a base de todas as coisas na nossa vida. E uma das características do generoso é o amor que ele tem pelas pessoas. E nós precisamos ser testemunho do amor de Deus. O generoso, ele gosta de contribuir. Nós temos um exemplo muito grande da nossa igreja, né? De generosidade. Toda última terça-feira do mês, toda a igreja está envolvida na marcha do amor, na oferta de primícias. Conseguimos levantar numa noite só, de tarde até a noite, mais de 1 tonelada de alimentos. E vamos pensar que aquela sua atitude de generosidade, ela alegrou primeiro o coração de Deus, mas quantas famílias foram abençoadas através do alimento que você trouxe para a igreja. Isso é generosidade e agrada o coração de Deus. O generoso, ele é um corajoso, né? Quantas pessoas agora falam, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo da pandemia, eu tenho medo daquilo, mas nem sai de casa. Como que você vai ajudar uma pessoa se você não se interessa por ela? Então o generoso, ele se interessa pelo próximo. E foi essa a atitude, né, da Ruth com relação à sua sogra. Ela se interessou ela pensou, como é que eu vou deixar uma pessoa assim sozinha? E isso, queridos, todas as nossas atitudes de generosidade, uma pequena atitude, é vista primeiro por Deus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Mas diz também que Deus procura os fiéis da terra. E a bênção da Noemi, a sua generosidade, a sua bondade, o seu altruísmo, Deus começou a agir na vida da Ruth no momento que ela disse sim à sua sogra.
Ela falou, não vou te deixar. E ela fez um pacto, uma aliança ali, o seu Deus é o meu Deus. E Deus começou a abençoar a vida da Ruth naquele momento. Tanto que Deus abençoou, e ela mais tarde, lá no capítulo 3, né, fala sobre a bondade de Boaz, que foi seu resgatador. E no capítulo 4, fala quando Boaz se casa com a Ruth. Como nós não temos tempo de discorrer todos os capítulos, mas vocês podem procurar, ler depois. É um livro maravilhoso, fácil de ler, de fácil entendimento. É uma passagem maravilhosa que mostra como a pessoa generosa agrada o coração de Deus. E o que aconteceu? A órfã, aquela que voltou para sua casa, a gente nunca mais ouviu falar sobre a órfã. Ali mesmo ela encerrou o seu convívio familiar com a Noemi. Mas olha o que aconteceu com Ruth. A Ruth, ela casou com Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Depois Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi, o maior rei de Israel. Que honra, né? Que vitória maravilhosa. E Deus tinha reservado o melhor resultado para a vida da Ruth. O melhor resultado vem agora. Que da raiz, né, de Davi, a palavra de Deus diz aqui, ó, a atitude de generosidade de Ruth em deixar sua terra para seguir sua sogra Noemi possibilitou a sua participação na genealogia, na descendência de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo de 1 até 5, que fala sobre a vida, né? A genealogia de Jesus, o Salvador. Mesmo que ela não tivesse consciência disso, a Ruth não teve nenhuma atitude de generosidade, pensando no que ela poderia ganhar aquilo. Mas a sua atitude, seu comportamento, trouxe toda a diferença para o mundo. E todos nós fomos beneficiados, né? Abençoados com a vinda do Jesus, o Salvador, dessa descendência da Ruth. Então, nessa tarde, eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Eu não sei como é que você tem tido a oportunidade de conviver nesse tempo atípico, né? Que nós nunca tínhamos vivido um tempo assim como estamos vivendo, né? E sem poder ir na casa dos outros, sem abraçar, sem beijar. Até com nossa família temos dificuldade, né? Não podemos estar na casa de todos, né? Mas nós podemos fazer. A primeira coisa é orando por eles. Orando pelas pessoas que estão necessitadas. As pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que foram infectadas, as pessoas que estão dependendo de uma internação. E quantas são as necessidades que as pessoas estão neste momento. E nós podemos tomar a atitude de Ruth, sermos generosos. Uma pequena atitude trouxe um grande resultado na vida dela. E você pode ser Ruth ou Boaz, né? Um homem com um grande coração, e Ruth, uma grande mulher, uma mulher de fé. E nós vamos estar orando agora, pedindo a Deus por todos os pedidos de oração que foram colocados no chat. Se você ainda não teve oportunidade, pode colocar agora. Mas Deus sabe qual é a sua maior necessidade neste momento. Eu não sei, eu não conheço, mas Deus sabe. E o Espírito Santo de Deus é poderoso para agir, para te dar aquilo que você precisa, conforme o querer do Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Vamos orar então? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento já agradecer ao Senhor por todos os pedidos que foram colocados ali no chat. Agradecer porque sabemos que essas pessoas confiam, Senhor, no trabalho do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Confio também no trabalho da igreja, e nós sabemos que existe uma equipe de intercessores trabalhando, Senhor, orando para que esses pedidos sejam atendidos. Nós não sabemos a resposta, mas o Senhor sabe. Nós clamamos, Senhor, pelas nossas famílias, pedimos que o Senhor venha abençoar
todos os lares, Senhor, da nossa nação, do mundo inteiro, Senhor. Nós queremos pedir especialmente pelas famílias que estão passando por um momento de luta, que o Senhor possa estar, Pai, neste momento, através do Teu Espírito Santo de Deus, trazendo o consolo do Espírito, Senhor, para essas pessoas. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está o tempo todo conosco, que nenhum deles se sintam abandonados, Senhor. Queremos clamar pelos profissionais da área da saúde, que têm trabalhado incansavelmente, Senhor, neste trabalho tão importante, que é nessa época de pandemia, Senhor. Os médicos, enfermeiros, pessoal da área de limpeza, do administrativo, Senhor, pessoal que trabalha com transporte, o pessoal também que trabalha, Senhor, no cemitério, Senhor, uma função, Senhor, tão importante. É o último momento que a família, às vezes, nem pode ver, Senhor, um membro da sua família, mas eles estão ali trabalhando, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor sustente a cada uma dessas pessoas, livrando também, Senhor, do vírus, de tudo que não provém do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma de nossas crianças, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando o coração delas, aonde elas estiverem, Senhor. Tantas crianças amedrontadas, com problemas, assim, dificuldades de dormir, chorando, Senhor, porque não entende aquilo que o adulto possa entender, mas sabemos que o Senhor é um Deus que ama as crianças. Jesus ama as crianças. Abençoe a cada uma delas, proteja e guarda. Nos dê um final, Senhor, de tarde abençoada na Tua presença. Prepara o nosso coração para o próximo devocional e nos dê, Senhor, um coração generoso para agradar primeiro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, neste mesmo horário, nós teremos um pastor, um ministro ou um convidado também trazendo a palavra para o devocional. Um beijo no coração de todos.